Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Caixa eletrônico do aeroporto de Uberaba é explodido por bandidos. O que nós temos de informação foram 5 autores armados, efetuaram alguns disparos aí para assustar as pessoas. Novo tipo de transporte de grãos vai facilitar carregamento até o Porto de Santos. Esse projeto da qualidade da armazenagem e também a eficiência no transbordo. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, visita Uberlândia. O Minha Casa, Minha Vida já entregou mais de 2 milhões de moradias. Cruzeiro vive pior campanha dos últimos tempos no Brasileirão. É a partir de agora, no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. Em menos de 2 semanas, um terceiro órgão público foi alvo de bandidos em Uberaba. Desta vez, o aeroporto que foi invadido. Os autores deixaram um saguão destruído ao explodirem um caixa. Na semana passada, o alvo foi a Agência Central dos Correios e, na retrasada, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Parte do saguão do aeroporto de Uberaba ficou completamente destruída após bandidos explodirem um dos 5 caixas eletrônicos. Imagens feitas por câmera de segurança de um estande mostram bandidos correndo no saguão do aeroporto às 4h33 da madrugada. Instantes depois, 2 deles retornam e implantam os explosivos no caixa. Segundo depois, é possível observar uma grande explosão. Os bandidos voltam, recolhem o dinheiro e fogem. Toda a ação durou menos de 2 minutos. Neste outro vídeo, feito momentos depois por um passageiro que estava no saguão, é possível ver o estrago que a explosão causou próximo à área de embarque. Funcionários assustados, caixas danificados e dinheiro espalhado pelo chão. Sim, o que nós temos de informação foram 5 autores armados, efetuaram alguns disparos aí para assustar as pessoas, conseguiram aí explodir o caixa e levar aí as caixas aí contendo dinheiro. Integrantes do Corpo de Bombeiros também auxiliaram no trabalho preventivo. O bombeiro está fazendo aqui uma prevenção junto com a Polícia Militar e a Polícia Federal para qualquer eventualidade que ocorrer no momento ali da vistoria. O prefeito Paulo Pial esteve no aeroporto e comentou a ousadia dos bandidos e a inércia das autoridades com relação à segurança. Olha, o município tem que cobrar das autoridades que têm responsabilidade direta, que é o governador do estado e a presidenta da República, Dilma Rousseff. Cabe às autoridades maiores botar ordem e disciplina nesse país. Já passou dos limites. Este advogado também foi vítima de bandidos e teve a casa assaltada. Ele esteve no aeroporto e está entre as pessoas indignadas com a falta de segurança. A minha coragem que eu tive minha casa assaltada dia 2 de dezembro de 2013. Não tive resultado, não consegui resultado algum. A explosão do caixa eletrônico, localizado aqui no aeroporto de Uberaba, aconteceu cerca de 2 semanas depois de explosão que também destruiu caixas eletrônicos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Naquela ocasião, os bandidos também agiram durante a madrugada e fugiram. Um casal chegou a ser preso e está sendo investigado pela Polícia Federal por envolvimento na explosão. 2 homens foram presos e 3 carros apreendidos na tarde de hoje em Araxá, no Alto Paranaíba. Em um dos veículos foi encontrado R$ 17.500. A Polícia Militar investiga se o dinheiro tem alguma ligação com a explosão do caixa eletrônico no aeroporto de Uberaba. Um terceiro suspeito fugiu. Mais informações você acompanha amanhã no Minas Urgente com Amarildo Maciel. O governo de Minas Gerais divulgou hoje balanço dos crimes considerados violentos no estado. Entre eles estão o homicídio consumado e o tentado, todos os casos de estupro, roubo consumado, extorsão mediante sequestro e cárcere privado. Uma boa notícia para os mineiros. A maioria apresentou queda no primeiro semestre, menos os roubos. Mas nas principais cidades do Triângulo, a situação foi diferente. Esse dado também reduziu cerca de 26% em Uberlândia e 5% em Uberaba.
Os homicídios caíram em aproximadamente 40%, os crimes violentos 38%, os furtos a residências reduziram em 35%, além de outros crimes que também apresentaram redução. Para o capitão da 9ª Região Integrada de Polícia Militar, o combate ao tráfico de drogas foi o principal fator a influenciar estes resultados. Dessa forma, nós estamos combatendo o tráfico de drogas incessantemente, aumentamos a apreensão de drogas, aumentamos o número de apreensões de armas de fogo e isso tem surtido um resultado positivo na redução do crime. Segundo ele, outro fator que tem se destacado é a participação comunitária. Projetos como Vizinhança Solidária e Rede de Comércio Protegido têm ajudado a solucionar problemas de segurança pública. Eles ajudam a Polícia Militar a identificar pessoas em atitude suspeita, alguém que está passando e vigiando aquela casa do vizinho que está viajando, principalmente agora nesse período de férias. Então a Polícia Militar está atenta a isso, juntamente com a população. A gente viu esse projeto e trazemos aqui para o bairro Custódio Pereira, que é a questão que nós vamos implantar aqui devido ao grande incidente de furtos e roubo aqui no bairro. Através da Associação dos Moradores aqui, que os empresários tinham interesse em também implantar esse programa, que é um sucesso hoje. A queda nos números foi observada não só em Uberlândia, como também nas demais cidades de Minas Gerais. Nesta primeira metade do ano, os homicídios, crimes violentos e estupros tiveram redução em todo o estado. Apenas os roubos consumados continuaram em alta. Nós não tivemos acréscimo de efetivo, nós não tivemos acréscimo de viatura, mas sim a mudança da postura operacional, né? E também assim a parceria, né, com a iniciativa privada, a parceria com outros órgãos públicos, com vocês da imprensa, repassando para a comunidade dicas de prevenção. A taxa de homicídio diminuiu-se em 5%. E os crimes contra a pessoa, ou seja, a ameaça, a lesão corporal, a rixa, foi uma redução de 17,99%. Enquanto esse dado anima os mineiros, este que eu vou falar agora nem tanto. Entre 2010 e 2014, o estado de Minas Gerais teve uma redução de cerca de 115 mil matrículas no ensino médio, segundo o censo escolar. Cerca de 14% dos jovens mineiros de 15 a 17 anos estão fora da escola. Entre os que permanecem, 40% estão atrasados nos estudos, repetiram de série ou ainda estão cursando o ensino fundamental. De acordo com a última avaliação censitária, o PROEB, 95,6% dos alunos da rede estadual não sabem o recomendado em matemática. E o percentual de 62,7% também não aprenderam o mínimo exigido em língua portuguesa. Esses dados lamentáveis comprovam que a escola não é atrativa para os jovens e adolescentes. O que é preocupante, nos resta torcer para que esses jovens acordem e percebam o quanto estão perdendo. Mais de 500 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida foram entregues hoje em Uberlândia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, participou da solenidade. Foi uma manhã especial para Glauciene. Para a dona de casa e mãe de 2 meninas, a terça-feira foi dia de transformar sonho em realidade. Ela recebeu as chaves do novo apartamento das mãos do prefeito Gilmar Machado e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. Muito satisfeito, só Deus sabe o que eu estou sentindo por dentro. Para conseguir o apartamento, Glauciene passou pelos critérios exigidos no programa Minha Casa Minha Vida. Há um filtro inicial, separa-se todas as famílias que atendem os critérios de prioridade e a partir daí faça o sorteio. Você tem hoje, participando do processo de seleção, famílias que tenham pessoa com deficiência na família, famílias que tenham a mãe, a mulher como chefe de família, famílias com filhos menores e idosos que são proponentes das inscrições. As famílias beneficiadas aqui são aquelas com renda de até R$ 1.600. Elas vão pagar de R$ 25 a R$ 80 por mês pelo apartamento. Quando nós entregamos um equipamento, nós queremos entregá-lo realmente com todas as condições para que as pessoas possam vir para cá, né, e saber que elas vão ter áreas de lazer, elas vão ter transporte, elas vão ter educação, vão ter saúde. Esse é o programa realmente Minha Casa Minha Vida completo. 1.600 famílias foram beneficiadas com um apartamento de 47 metros quadrados no condomínio no bairro Tocantins. As 576 residências já estão prontas.
E essa parceria entre os governos municipal e federal deve gerar outras residências populares também em 2016 dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa é de que no primeiro semestre do ano que vem sejam entregues 1.600 apartamentos e até o final de julho outras 5.200 casas populares. É um programa exitoso no Brasil inteiro. O Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2 milhões de moradias e entregará proximamente, até o próximo ano, em torno de 4 milhões de residências em todo o território nacional. Vigilante do Ministério do Trabalho pinta verdadeiras obras de arte. É o que você vai conferir depois do intervalo. Até já! A Cazeng, em parceria com a Prefeitura de Uberaba, lançou um novo tipo de transporte de grãos. A modalidade irá usar containers que antes iam vazios para o Porto de Santos. Na reunião, eles apresentaram uma máquina estufadora de containers, que é um mecanismo capaz de encher os compartimentos com 26 toneladas de grãos em 10 minutos, dando agilidade ao processo de transporte. Esse projeto da qualidade da armazenagem e também a eficiência no transbordo, ou seja, fazer com que o produto chegar com qualidade ao ponto final, que é o consumidor, ou mesmo fora do país para exportação, com um tempo mais ágil, mais rápido. Pela primeira vez, alcançamos na unidade, mostrando como experiência, nós conseguimos um tempo de 10 minutos. Tá? Mas o tempo anterior chegava a 4 horas até 5 horas para fazer esse mesmo tipo de trabalho. E aos poucos, a cidade de Uberaba vai se tornando um centro de logística com a implantação do terminal integrador Uberaba para armazenagem e transbordo de grãos e açúcar, com capacidade para 120 mil toneladas de grãos e investimento de 230 milhões de reais. A previsão é que o terminal comece a funcionar no primeiro semestre do ano que vem. Ela vai ser uma peça, um transbordo extremamente importante para dar suporte ao Porto Seco, à zona de processamento de exportação e, evidentemente, os containers, que é aproveitamento de frete de retorno para que saiam daqui já desembaraçado, não precisa de esperar em porto, já vai direto para o navio, vai para o exterior, para exportação. O presidente da Cazeng falou ainda sobre um sistema de armazenagem que foi elaborado em 17 anos pelos técnicos da companhia. Como nós temos aqui, inclusive nessa região, 2 safras, a escoamento da produção tem que ter essa agilidade toda. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na região. Em Indianópolis, o dia será parcialmente coberto, com períodos de nublado, máxima 26, mínima 15, sem previsão de chuva. A quarta já amanhece com muitas nuvens em Patos de Minas. Máxima prevista 27, mínima 12. À tarde o céu fica nublado, mas sem chuva. Sol com poucas nuvens em Buritis. A temperatura pode chegar a 31 graus, mínima 15, não chove. E em Uberaba, o dia será parcialmente nublado, pouca chance de chuva. Temperatura máxima 28, mínima 14. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Muita gente é apaixonada por plantas e tem aquela preferida. Mas existe uma que deixa qualquer um encantado, a orquídea. Ela pode ser encontrada em vários tamanhos e preços. Ela surpreende pela beleza e pelas cores variadas. E foi o encanto da orquídea que chamou a atenção desse comerciante. Ele descobriu a paixão pela flor em um momento da vida muito difícil. Faz 12 anos eu fui ao médico, um cardiologista, e ele constatou que eu tinha pressão alta e ele pediu para eu arrumar um hobby para eu fazer, ou mexer com plantas ou com animais. E um dia eu passando em frente a um orquidário, eu comecei comprando 3 vasos de orquídea e hoje virou isso aqui. As orquídeas podem ser encontradas de diferentes tamanhos, cores e preços. Esse gerente de uma loja que vende a planta afirma que os cuidados são muito simples.
Ela é muito prática, porque é uma planta que requer pouca água, então molhar uma vez por semana, fazer uma adubação uma vez por semana é o suficiente. E ela não gosta muito de sol, então tem que ter um cuidado maior para não deixar ela no sol, porque aí pode durar menos. Mas é uma espécie que você pode cultivar por muitos anos, não morre se você cultivar direitinho. As opções agradam todo tipo de cliente. Entre as mais vendidas estão as Phalaenopsis, com cores variadas e beleza indiscutível. Já a Cymbidium é conhecida como a orquídea do amor. E tem também a orquídea chocolate com aroma doce, a chuva de ouro, que se destaca pela cor amarela intensa, e a mais famosa, a Catileia, conhecida como a rainha das orquídeas. Mas e se o cliente quiser uma cor exótica? É uma orquídea que o pessoal faz uma aplicação de tinta nela, porque quando ela está em botão, eles aplicam a tinta no caule dela, que ela vai, posteriormente, quando der flor, vai abrir as flores azuis. É uma orquídea branca, porém, ela fica azul por causa do pigmento que eles aplicam nela. Depois dessa obra de arte da natureza, vamos falar de outro tipo de beleza. Em Uberlândia, um senhor que trabalha como vigilante pinta quadros belíssimos. A curiosidade é onde eles estão expostos. Veja agora na reportagem de Tarsis Duarte e Ítalo Ayala. Quem chega ao Ministério do Trabalho em Uberlândia não imagina encontrar um ambiente tão bem decorado. Obras de arte para todo canto. São quadros impressionistas que representam cenas do cotidiano. E o mais curioso, o responsável por pintar tudo isso é este senhor que trabalha há 8 anos como vigilante do local. Isso tudo começou há 15 anos atrás. Eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava pintando sem ter nenhum conhecimento de cores, de tintas, e acordei com vontade de pintar. Aí eu pintei um cavalo, inclusive esse cavalo estava no meu sonho, né? E deu certo. E daí não parei mais, né? Foi só uma questão assim, eu acho que isso vem, na realidade, é um dom de Deus que me deu, sabe? Algum momento, alguma hora, alguma necessidade. Qualquer um que passa por aqui pode adquirir alguma dessas obras que ficam expostas pelos corredores do Ministério. É o caso de Carlos, o maior cliente. Ele já comprou 11 telas e ainda pretende aumentar a coleção. É a maneira como ele retrata as paisagens, né? Eu gosto. São telas... eu gosto mais desse estilo abstrato que ele faz. E são telas de renome, assim, eu acho, de um talento muito grande. Já fiz outras exposições também, sabe? Como na Casa da Cultura, na Receita Federal, no Fórum, sabe? Na Prefeitura, na Câmara, em vários outros lugares. A seguir, você vai conferir as notícias do esporte. Equipe de Uberaba pula um dia de treino em campo. Mais detalhes em instantes. Os jogadores do Uberaba Esporte Clube chegaram aos treinos e permaneceram no vestiário. Porque ao invés de irem aos campos, o dia foi de resgatar a memória e escutar histórias dos ídolos que passaram pela equipe. Nada de treino. O dia foi dedicado para ouvir histórias de um dos maiores craques do Colorado nas décadas de 70 e 80, o Paulo Luciano. O início foi em 73, né, quando houve uma final de um campeonato amador, jogando pela Sodima, finais, aliás, contra Atlético, Miúza e Fabrício, e os jogos todos, né, foram no Boulanger Pucci. E diretores, comissão técnica do Uberaba estavam presentes, lógico. E nessas observações me chamaram para fazer parte do grupo de profissionais.
e o Paulo participou em 2007 do momento em que o time subiu para a primeira divisão. Inclusive, em 2007, com a subida do Uberaba para a primeira divisão, né, a gente estava ali tentando uma coordenação legal e o resultado veio. Então, a gente tem uma ligação muito grande com o clube. E outros jogadores que passaram pelo clube também vão participar do projeto chamado Resenha com o Ídolo, para resgatar as maiores conquistas do Uberaba. Esses ídolos do passado, né, que fizeram história com a camisa do Uberaba, eles se encontram muito distantes, né? E eu acho que a gente tem que aproximar eles do clube, passar sua experiência. O volante Balduino acredita que o projeto vai trazer motivação para a equipe. Sempre quando ele vem dar uma palestra, falar pra gente algo da sua história, né? Até mesmo aqui no Uberaba Esporte, fora do Uberaba Esporte, é sempre bem proveitoso. Para mim é uma coisa muito agradável e poder ajudar, principalmente os mais jovens, com algum conselho, com alguma coisa, eu acho que é de suma importância. A equipe do Cruzeiro está fazendo uma campanha pior do que a de 2011, quando a Raposa quase foi rebaixada no Brasileirão. Os torcedores estão revoltados com a direção do time. Parece até matéria antiga, assunto velho, mas o que não evolui é o futebol do Cruzeiro. A campanha atual é pior do que a de 2011, ano em que a Raposa quase foi rebaixada à Série B do Brasileirão. O time hoje tem uma derrota a mais, o mesmo número de vitórias e um empate a menos do que em 2011 nesta mesma rodada. A posição na tabela também é pior. O Cruzeiro hoje é o 12º. Naquela época, estava uma posição acima. Não é o que nós queríamos, mas é uma realidade. O ataque tem balançado menos as redes, marcou apenas 13 gols. No ano do quase rebaixamento, foram 15 nessa altura do campeonato. Mas se tivesse rendendo tanto, nós estaríamos na ponta da tabela. Simples, né? Então é sinal que não estamos funcionando da forma como tem que funcionar. Tem que continuar trabalhando, tem que fazer as coisas acontecerem. O sentimento de cada torcedor parece ser igual. A revolta que essa diretoria, né, tem que contratar um meio e diretor de futebol também, né? Revolta, né, o Gilvan não contratou jogador à altura, trocou de técnico, não era para tirar, né? O Marcelo Oliveira tendo maior sorte lá no Palmeiras. O torcedor fica indignado com as coisas que o Gilvan vem dizendo, falando que vai trazer o camisa 10 e quando chega faltando 5 rodadas para acabar o primeiro turno, diz que não tem dinheiro para poder comprar jogador. A gente torce aí pro Cruzeiro, tem tanto tempo e ele tá dando uma dessa aí para nós. Esse ano já vai acabar caindo se continuar desse jeito. Dificuldades à parte, a luz de alerta já está acesa. Nós estamos vencendo. Infelizmente, não é o que nós esperávamos. Nós trabalhamos a semana para buscar vitórias. Mas é isso, cada vez mais crescer para que a gente venha buscar algo melhor na competição. Já o Atlético conquistou a confiança do torcedor com a boa campanha que vem desempenhando nesta temporada. O possível desfalque de Luan no jogo contra o Figueirense não preocupa a torcida. Se tem uma coisa que o torcedor atleticano não perde, é a esperança. Ainda mais quando o time está no topo da tabela. O atleticano é sempre eu acredito mesmo e confiar. Com certeza vai dar certo. Certo mesmo é que o Corinthians está colado no Galo, em segundo lugar, empatado em número de pontos e vitórias, mas atrás porque tem menor saldo de gols. Está só esperando uma escorregada atleticana para passar na frente. O Corinthians não é problema para nós, para mim, o único peso mesmo que tá na nossa cola para nós é o Palmeiras, porque o resto não aguenta com nós não, é galo doido. O Atlético é o líder do Campeonato Brasileiro com 29 pontos e não depende de outros resultados, apenas dele mesmo para continuar na primeira colocação. Sempre a esperança do Galão assumir de vez a liderança para finalmente conseguir o bicampeonato, né? Que é tão esperado aqui para a nossa torcida do Atlético. Tanta confiança do torcedor não é à toa. É que o Atlético disputa as próximas 2 rodadas em casa. Primeiro enfrenta o Figueirense sábado aqui no Independência. Depois o São Paulo no Mineirão. E o Galo tem aproveitamento de mais de 75% como mandante neste Brasileirão. E a intenção, é claro, é fazer valer mais uma vez o mando de campo, para não deixar escapar os 3, ou melhor, os 6 pontos. Só que para o jogo de sábado, o atacante
volante Luan é desfalque quase certo. Ele sofreu uma torção no joelho direito em uma dividida com o goleiro Walter, na derrota contra o Corinthians. Agora quem pode reforçar a equipe do técnico Levir Coupe é o armador Dátolo, que se recuperou de contusão muscular na coxa esquerda. Seria uma esperança para o torcedor que a gente sabe, nem precisa de motivos para acreditar. Olha, tem gente que até arrisca um placar elástico. 3-0 pro Galo. Em casa a gente já conta com 3 pontos em cada jogo, porque a torcida empurra, caiu no Horto, tá morto, e o Mineirão, nosso salão de festa, então em casa é ponto garantido. Por hoje é só, uma ótima noite para você e eu te espero amanhã às 6:50 da noite. Até lá!